Olá, irmãos amados, graça e paz a todos. Espero que esse vídeo os encontre bem, com saúde. Irmãos, muitos são os acontecimentos que estão se desdobrando aos nossos olhos, que vão exatamente de acordo com os manuscritos bíblicos. E hoje eu vou falar sobre mais um desses acontecimentos que Deus nos revelou que seria real no final dos tempos e está relacionado ao monte do templo que fica em Israel. E é muito marcante. Algumas pessoas podem ver como algo simples, mas na verdade tem um significado muito forte. E mais importante até do que o que está acontecendo é do que não está acontecendo. E eu vou contar tudo para vocês aqui nesse vídeo. Nesse mês de outubro, estamos vendo acontecimentos que até pouco tempo atrás eram completamente impensáveis naquele lugar. E a Bíblia nos diz, né, que uma série de coisas que iriam acontecer no final dos tempos estariam relacionadas ao templo judaico que será construído naquele local. E isso parece uma impossibilidade para muitas pessoas, porque é claro, né, a existência da cúpula dourada junto com a mesquita de Al-Aqsa, que é a mesquita dos muçulmanos. Mas agora tem havido muita controvérsia em relação àquela estrutura, aquele lugar no topo do templo, né, no topo do monte. E isso tem vários motivos. Essa semana saiu um artigo no site Israel 365 News. O nome do artigo é Um sacerdote é avistado em traje completo no monte do templo. Nós devemos prestar muita atenção quando uma reportagem começa dizendo o Instituto do Templo. Sempre que você ouvir isso, preste atenção. Eles são uma organização que leva muito a sério a construção do templo, né, da reconstrução, e tem crescido muito ao longo dos anos. Eles têm tido um crescimento muito rápido e nos últimos 30 anos temos visto coisas que não pensávamos jamais que veríamos, especialmente através dessa organização do Instituto do Templo relacionado à reconstrução. Eles são uma organização que é exclusivamente dedicada a restabelecer o templo, no monte do templo, e eles estão trabalhando muito duro para fazer isso. Eles já têm tudo preparado, eles já têm todos os instrumentos, eles já têm os trajes, a planta do templo, a maquete, e eles estão planejando construir do jeito que Deus tinha dito que precisava ser na Bíblia. E é por isso que eles estão preparando também as novilhas vermelhas, né, que é o sacrifício que será feito na construção do terceiro templo. Tem sido uma imagem notável ver o que está acontecendo e, amados, está ficando cada vez mais impressionante. Voltando ao artigo de Israel 365 News, o Instituto do Templo anunciou o desenvolvimento que trouxe a Israel mais um passo importante na construção do terceiro templo. Pela primeira vez desde que o templo ficou em Jerusalém há 2000 anos, um sacerdote, um homem descendente bíblico de Arão, o sumo sacerdote, subiu ao monte do templo vestindo as vestes cônicas obrigatórias, de acordo com o contexto bíblico. Enquanto estava no monte, o sacerdote uniu-se para fazer uma oração e deu uma bênção sacerdotal àqueles que se reuniam ali. Irmãos, isso era completamente impensável até muito pouco tempo atrás. Isso está estabelecendo precedentes que nunca vimos antes, e é algo que no passado poderia ter desencadeado uma guerra. Isso é muito sério, é inacreditável. No Facebook do Instituto do Templo, eles postaram outra novidade no monte do templo, e eles diziam: um descendente de Arão, irmão de Moisés, esse é Moisés, o primeiro significando um alto sacerdote vestindo roupas completamente cachés. Então, um sumo sacerdote fez essa manifestação. E essas vestes sacerdotais produzidas pelo Instituto do Templo são todas para a criação, a reconstrução do templo. Ele subiu ao monte do templo na semana passada e onde administrou o sacerdócio e a bênção pessoal. Isso não é brincadeira, estou falando do capítulo 6 de Números, a passagem onde nós vemos isso. E aí continua dizendo, né, que isso foi ao lado dos seus companheiros sacerdotes e abençoando seus companheiros judeus. Os tempos estão mudando e o mais incrível é que isso não encontrou nenhuma resistência por parte dos muçulmanos. Novamente, não é sobre o que aconteceu no Monte do Templo, embora seja um grande acontecimento, mas o que não aconteceu. Diz que o Instituto do Templo preparou as vestimentas em preparação para o retorno do serviço no templo, ou seja, são as vestes já que serão utilizadas quando o templo estiver reconstruído. Não só como as vestes, tudo está preparado, né? Todos os
aparatos, né, para as reuniões, os rituais judaicos já estão prontos. E o feito impressionante foi realizado apesar das inúmeras restrições legais impostas aos judeus no local. Não há uma lei que impeça os judeus de fazer rezas no Monte do Templo. E o Supremo Tribunal decidiu a favor da oração judaica várias vezes, em várias ocasiões. Mas os judeus rezam no local de forma muito discreta e fora do local dos árabes, mas a polícia frequentemente, mesmo assim, impede que isso aconteça. E justamente no primeiro dia desse ano do Rosh Hashanah, um grupo de judeus levou aqueles chifres de carneiro para o Monte do Templo. E apesar dos esforços da polícia para detê-los, eles sopraram o toque necessário para o feriado durante a festa do tabernáculo. Os judeus começaram recentemente a cumprir o mandamento de prostrar-se nas pedras do templo. Em agosto, o Departamento dos Estados Unidos do governo Joe Biden emitiu uma declaração condenando a oração judaica naquele local. Aqui a questão é que, apesar do sentimento antissemita da comunidade internacional que continua trazendo condenação para os judeus em Israel, apesar do fato de que costumava ser impossível até mesmo um judeu sequer andar no monte do templo, Deus está permitindo por alguma razão que essas coisas aconteçam agora. Irmãos amados, sabemos que o fato de que o templo será construído no monte do templo será o templo no qual será o templo que o anticristo irá exigir adoração. Mas o fato é que esse é o outro sinal de que estamos rapidamente nos aproximando do final dos tempos. E estamos nesse estado agora. Nós sabemos, com base no que a Bíblia nos diz, que o templo será uma parte importante do que está acontecendo no fim dos tempos. Quando você lê Daniel, no capítulo 9, o versículo 27 diz o seguinte: Ele confirmará a aliança com muitos por uma semana, e no meio da semana ele fará o sacrifício e a oblação cessarem. E para a propagação das abominações ele tornará desolado até o consumo, e é o que será derramado sobre os desolados, que é sobre a semana de Daniel, que fala sobre o período da tribulação. Isso a propósito é muito interessante, porque isso que está se referindo ao fato de que o anticristo, no meio da semana de Daniel, que é a tribulação, vai se estabelecer no templo e exigir ser adorado. Lemos sobre isso em Apocalipse 13, lemos sobre isso em Mateus 24 e muitos outros lugares da Bíblia. E o que é único e inigualável sobre isso é entender que a única maneira de isso acontecer é se você tiver um templo onde a cúpula dourada do monte do templo está. Se você for um cristão e estiver no monte do templo e você for pego movendo seus lábios enquanto olha em qualquer direção no monte do templo, e você não está conversando com outra pessoa, você pode ser realmente preso. Pelo menos isso era o que acontecia até então. Porque você não é permitido rezar naquele monte, somente os muçulmanos. E por muito tempo foi assim. Na verdade, a última vez que houve uma grande concessão entre o Hamas e Israel, antes do que aconteceu no 7 de outubro, estava relacionado exatamente com acontecimentos no Monte do Templo. E o que realmente é incrível é você ver isso acontecendo durante um feriado judaico. Sobre o fato de ser um dia de uma oração muito específica, né, emitindo uma bênção sacerdotal, cheia de simbolismo. Isso é um acontecimento realmente grande. E os muçulmanos não se opuseram, não fizeram absolutamente nada sobre essa cena. Foi quase como se eles tivessem dito: deixa pra lá, uma coisa, né, não é muito grande, né, podemos deixar o passado para trás. E amados, é assim que isso pode progredir. Nós vamos vê-los cada vez menos e menos tendo objeções aos judeus fazendo o que estão fazendo no Monte do Templo. Até eventualmente algum tipo de acordo ou algo se juntar onde esse templo vai ser construído. E, irmãos, nós estamos nos aproximando rapidamente daquele templo. Estamos chegando lá cada vez mais rápido. E os conservadores que estão sendo levantados no cenário político de Israel é que estão tendo cada vez mais força na sua voz de liderança nessas ações. Eles são os que estão fazendo todas essas declarações, o que está acontecendo no Monte do Templo. E eles estão sendo autorizados a realizar isso sem nenhuma punição, pois antes isso seria motivo até de prisão. Isso é o que é absolutamente incrível, o fato deles estarem fazendo isso acontecer e muitas poucas pessoas estão se opondo a isso.
Isso só me faz pensar de que Deus está anestesiando a mente e os corações das pessoas que antes costumavam se opor a isso, em primeiro lugar. E para criar um ambiente que seja propício para algo que está realmente relatado na Bíblia, né? É incrível pensar no fato de que é permitido fazer isso porque a existência de um sumo sacerdote ou a ordenação de um sumo sacerdote no topo da área do monte do templo, que ainda tem esse símbolo islâmico lá em cima, é impressionante, considerando esse fato, né, tamanha afronta esses sacerdotes não tenham sido eliminados ou até mesmo presos. E nós temos que reconhecer que isso é algo que a Bíblia nos disse que aconteceria. Sendo assim, nós não deveríamos ficar surpresos a respeito disso. É uma questão que, quando o templo for construído, nós não estaremos mais aqui. Mas se não se surpreenda se você vê cada vez mais movimentos acontecerem para essa direção. Irmãos, o mundo está mudando rapidamente. E não só o mundo está mudando rapidamente, mas Deus nos disse que o mundo iria mudar rapidamente. Ele montou a infraestrutura que está acontecendo, que está sendo criada para tudo isso seja concluído. E apesar das objeções de todos os países islâmicos que reivindicam algum tipo de responsabilidade sobre o Monte do Templo, apesar das objeções de todos os inimigos de Israel, de Deus, entendam que o fato que isso está acontecendo exatamente como Deus prometeu que aconteceria, reúne novamente o seu povo em Israel, para que ele reestabeleça a nação. Estamos assistindo isso acontecer como Deus previu. Estamos assistindo isso acontecer como Deus previu que o mundo inteiro iria se voltar contra Israel, como lemos em Zacarias 12:13. Está acontecendo exatamente como Deus prometeu que veríamos uma época em que todas essas coisas aconteceriam, tomariam lugar e se manifestariam na nossa frente. Nada disso deveria ser uma surpresa para nós, nada disso deveria nos chocar. Nada disso deveria simplesmente nos deixar pasmos com os fatos de que não estávamos esperando. Estamos todos esperando por isso, né? Aliás, é uma surpresa no sentido de que não podemos acreditar no que está acontecendo tão rápido, né? Mas a Bíblia disse que isso aconteceria. É uma mensagem realmente incrível de esperança. Deus nos disse que isso aconteceria, Ele nos avisou dessas coisas por uma razão. Sabemos que a palavra dele é verdadeira, porque o seu histórico nunca foi quebrado. Assistimos às previsões que ele fez se concretizando, porque ele é Deus, ele é quem orquestrou todas essas coisas. Devemos estar animados com o que ele tem para nós no futuro. Todas as vezes ele nos contou sobre essas coisas e estão acontecendo. Ele tem um histórico perfeito, ele nunca mentiu para nós, ele nunca exagerou para nós, ele nunca nos contou uma coisa que era falsa. Deus tem sido verdadeiro conosco desde o começo. Então a sua palavra ela é perfeita. Nada foi tocado de alguma forma que mudasse o que ele declarou que aconteceria. Então, se sabemos que a palavra de Deus é verdadeira, podemos confiar no conteúdo do que ela está dizendo e sabemos que o futuro que nos reserva, sabemos o que vai acontecer e sabemos que é a vida eterna. Sabemos como ganhar a residência no céu e é muito simples. Nós temos que colocar a nossa fé e confiar em Jesus Cristo. E peça a Ele para entrar no seu coração, se arrependa dos seus pecados, peça perdão. Você não pode obter a salvação pela sua própria mão. Suas próprias obras não farão nada por você, mas Deus tem a salvação prontamente disponível por conta do que o seu Filho fez na cruz. E amados, estamos ficando sem tempo. Não há melhor momento do que este para dizer: Jesus, entra no meu coração, eu coloco a minha fé, a minha confiança em você, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Eu te peço perdão pelos meus pecados, porque eu sei que a sua palavra diz, você fez a obra da salvação para mim e eu recebi esse presente perfeito que o Senhor me deu. Tudo que eu tenho, porque você é Deus, você é fiel, você sabe o que está fazendo e eu não sei. E irmãos, aqui está a maior parte de tudo isso. O inferno está prestes a se soltar na terra. Já estamos vendo sinais disso. Estamos olhando para as guerras e os rumores de guerra, estamos observando o Oriente Médio começando a explodir, literalmente. Estamos assistindo à agitação política, estamos assistindo à insanidade da humanidade. Estamos observando crianças se voltando contra seus pais, estamos vendo pais se voltando contra seus filhos sem afeto. E a escuridão que estamos vendo, ela foi toda prevista por Deus. Nós estamos vendo isso acontecer em todo lugar. E Deus disse,
quando for o mais escuro, então a minha luz brilhará. E eu estou aqui para lhe dizer que Deus é fiel, Ele é bom e Ele sabe o que está fazendo. E mais do que nunca é hora de colocar a sua fé e confiança nele. Estamos ficando sem tempo, irmãos amados, e é hora de se firmar e ver Deus fazer grandes coisas. Antes que você perceba, o templo vai ser reconstruído. Nós muito provavelmente já estaremos fora daqui nessa altura, mas não se engane sobre isso. Como Apocalipse 13 nos diz, como até mesmo o capítulo 6 de Apocalipse, quando começamos a olhar para os primeiros 4 selos. Quando você começa a olhar Apocalipse 14 e as coisas que são ditas acima e além disso, quando você passa de Apocalipse 14 e até mesmo antes, o livro do Apocalipse, todas essas coisas estão acontecendo. É hora de colocar a sua fé e confiança em Deus. O mundo está mudando e é impressionante assistir a tudo isso. É hora de acordar e reconhecer que Deus está trabalhando muito. Vamos obedecê-lo, confiar nele e observar, pois ele fará grandes coisas. Deus abençoe vocês, meus amados, e lembrem-se de que Jesus está voltando, sem dúvida, muito em breve. Não se esqueçam disso. Irmãos amados, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que ele tenha edificado a vida dos irmãos que estão assistindo. Fica aqui um convite muito especial. Dia 1º de novembro de 2024, eu vou iniciar um estudo bíblico todos os dias aqui no canal, 7 horas da manhã. Venha comigo nesse propósito, para que dentro de um ano nós tenhamos nos alimentado da palavra de Gênesis a Apocalipse, para juntos crescermos em Cristo. Amém, meus amados? Então nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e que Deus os abençoe.